Divisão harmônica, o que é isso, rapaz? Que matéria é essa? Isso aqui é o que? É música, filosofia? Não, isso aqui é matemática. Olha, o ideal é que o programa do concurso, da prova que você vai fazer, seja bem detalhado, né? Às vezes o programa é muito superficial, ele não explicita direito as matérias que vão cair na prova. Às vezes o programa é um pouco mais detalhado, aí essa matéria pode aparecer dentro de uma outra, que é chamada de linhas proporcionais ou segmentos proporcionais, divisão de um segmento em partes proporcionais. Agora, às vezes, o programa do concurso que você vai fazer pode ser bem detalhado e ele colocar lá explicitamente divisão harmônica. Tá certo, então o que é uma divisão harmônica? Tudo começa com isso aqui. Você tem um segmento, vamos chamar esse segmento de BC. Então aqui está o segmento BC. Então o que é o segmento? É como se estivesse passando aqui uma reta por esses pontos B e C e você pega apenas o trecho da reta compreendido entre esses dois pontos. Agora observe que quando você está falando de segmentos, tanto faz você chamar esse segmento aqui de segmento BC ou segmento CB, é a mesma coisa. O segmento, ele não tem início e fim, ele não tem orientação. Então o segmento BC é a mesma coisa que o segmento CB. Isso pode gerar um pouco de confusão, né? E normalmente a gente representa o segmento com as letras que formam os extremos desse segmento e a gente coloca um tracinho em cima para indicar que é o segmento CB ou BC. Tá, então o que nós vamos fazer aqui é uma divisão desse segmento. Uma divisão do segmento BC, olha, eu posso escrever aqui o BC sem o tracinho, tá? Às vezes eu vou esquecer, entenda que eu estou me referindo ao segmento BC. Bom, então a divisão do segmento BC em partes proporcionais, vamos colocar aqui, em partes proporcionais a 1 e 2. Então seria isso aqui, eu vou pegar um ponto dentro do segmento BC, de tal forma que esse ponto, vamos chamar de P, esse ponto divida o segmento BC em duas partes proporcionais a 1 e 2. Quer dizer, é como se isso aqui fosse X e isso aqui fosse 2X. Então a gente pode escrever aqui que PB sobre PC é igual a 1/2. Ou então, PB está para PC, assim como 1 está para 2. Isso que é a divisão proporcional de um segmento. Bom, aqui dentro dessa aula, quando eu falar BC, eu estou querendo dizer o segmento começando, digamos assim, em B, para não dar confusão, tá? Porque, a rigor, você pode também dividir esse segmento desse outro jeito aqui. Você podia colocar aqui o ponto P nessa posição, de tal forma que esse pedacinho aqui seja X e esse pedacinho aqui seja 2X. Aqui você também estaria dividindo o segmento na razão 1/2, que é a mesma coisa que falar no caso 2/1, 2/1 aqui. A rigor, o problema ele tem que dizer o que ele quer na verdade. Ou seja, qual é a parte que é proporcional ao primeiro número e qual é a parte que é proporcional ao segundo número. Então, a rigor, o problema, para não deixar margem à dúvida, ele deve especificar isso aqui. Se ele não especificar, você considere que é isso. Você considere que o primeiro ponto corresponde ao numerador e o segundo ponto corresponde ao denominador. Pronto. Mas, de qualquer forma, é um problema que dá margem à dupla interpretação. Nós vamos utilizar essa primeira interpretação aqui. Então, divisão proporcional é isso. Você pode dividir um segmento numa razão qualquer que você quiser. Claro que essa razão tem que ser um número positivo, né? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Digamos que eu tenho aqui um BC
medindo 10 metros. E eu quero dividir esse segmento na razão K. K igual a 3. Então, como é que seria? Uma razão K igual a 3? Você vai descobrir o ponto P aqui nesse meio, de tal forma que você tenha PB sobre PC é igual a esse K aqui, 3. Sendo assim, você pode chamar esse segmento PB de 3x e esse segmento PC chamar de x. Então você vai estar aqui com 3x sobre x. A razão entre esses segmentos aqui é igual a 3. Bom, e como você sabe que essa soma aqui vale 10, você vai ter ainda que 3x mais x, que é a soma desses dois segmentos, dá 10. Ou seja, você vai encontrar o quê? X igual a 2,5, né? Você vai encontrar para o x aqui 2,5 e para o 3x você vai ter 7,5. Tá certo, você dividiu o segmento BC nessa razão 3, quer dizer, 3 para 1, a soma está dando 10. E esse aqui é o triplo desse. Pronto, isso que é a divisão proporcional de um segmento. Agora você pode colocar isso aqui literalmente, como é que seria? Digamos que esse segmento BC aqui tem um valor que eu vou chamar de A. BC vale A. É a medida desse segmento aqui. E você tem a razão, eu não vou chamar de 1 para 2 não. Eu vou chamar de razão K, genérica. Então, digamos que eu tenho aqui o BC valendo A, é a medida do segmento, e a gente quer fazer uma divisão na razão K, ou seja, o PB sobre PC tem que ser igual a K. PB sobre PC tem que ser igual a K. Quer dizer, esse segmento aqui tem que ser igual a K vezes esse segmento. Observe, você pode ter o K menor que 1, tá? Se você tiver aqui o K igual a meio, ó, aqui a gente tem K igual a meio. Esse ponto está mais perto de B do que de C. Então seria uma razão menor do que 1, né? E quando a razão for maior que 1, o ponto vai estar mais perto do C do que do B. Bom, então, sabendo essa medida A e sabendo essa razão K, a ideia é descobrir quanto é que vale esse segmento e quanto é que vale esse segmento. Para isso, vamos fazer isso aqui, ó. Vamos chamar esse pedacinho aqui de x. Esse outro pedaço vai valer K vezes x. Você não quer que o PB sobre PC dê um resultado K? Então você chama isso aqui de x e isso aqui de K vezes x. Pronto, então você tem o PB valendo K vezes x e o PC valendo x. Observe, aqui nessa figura eu fiz K menor que 1, tá? Mas você pode ter o K maior que 1, não tem problema. Como é que eu acho o x aqui? É só você observar que a soma desses dois segmentos dá A. Então, se você somar essas duas equações, a soma de PB com PC dá A. Isso aqui, Kx mais x. Kx mais x. Você pode colocar x em evidência. X em evidência vai ficar multiplicando K mais 1. Então, x vezes K mais 1 dá A. Então, quanto é que vale o x? É só você passar o K mais 1 para cá dividindo. Isso aqui vai ficar x é igual a A sobre K mais 1. Então, você descobriu o valor de x. E quanto é que vale esse outro segmento aqui, o Kx? O Kx, K vezes x, quer dizer, esse aqui é o PC, né? O PC vale x. E o K vezes x é o PB que você quer. Vai ficar K vezes esse x. Então vai ficar K vezes A sobre K mais 1. K vezes A sobre K mais 1. Isso aqui é o seu PB. Bom, então isso que é dividir o segmento BC numa razão K. Você obriga esses segmentos a estarem nessa proporção, K para 1, né? Você sabe a soma deles, então com isso você descobre quanto é que eles valem. Um segmento vale KA sobre K mais 1 e o outro segmento vale A sobre K mais 1. Pode ver que a soma está dando A, se você somar isso com isso vai dar A. E a razão disso para isso dá K também.
Isso aqui não tem mistério não. Vamos ver uns exemplos aqui. Digamos que a gente tem aqui um segmento BC e vamos dividir esse segmento BC por um ponto P, de tal forma que PB sobre PC seja igual a 1/4. Então olha como é que é simples. Vou dividir isso aqui em pedacinhos. O número total de pedacinhos vai ser 1 mais 4. Vou dividir em 5 pedacinhos. Então, 5 pedacinhos. Esse aqui não valeu não, tá? Eu marquei errado. Então, se eu quero que essa proporção aqui seja 1/4, eu vou colocar o ponto P onde? Exatamente em cima desse ponto aqui, ó. Nessa divisão, de tal forma que eu tenho aqui um pedacinho e aqui 4 pedacinhos. Então vai dar certinho, o PB sobre PC vai dar 1/4, 1/4. Então esse ponto P que eu marquei aqui, ele divide o segmento BC na razão 1/4. Agora vamos dividir esse segmento BC aqui na razão 1. Então dividir o segmento BC na razão 1 é só você achar o ponto médio do segmento, né? Claro, se você tem a razão 1, quer dizer que PB é igual a PC. Ou seja, o ponto P está exatamente no meio do segmento. Então, o ponto que divide um segmento na razão 1 é o ponto médio desse segmento. Então vamos fazer só mais um aqui. Vamos dividir esse segmento BC aqui na razão, vamos ver, 7/5. Observe que aqui eu estou usando uma razão maior do que 1, né? Aqui eu usei uma razão menor do que 1, o ponto P está mais próximo de B. Agora eu coloquei uma razão que é maior do que 1. Então o PB vai ser maior que o PC. Como é que a gente acha esse ponto P? Olha, partes proporcionais a 7 e 5. Então eu vou dividir isso aqui em 12 pedacinhos. 12 pedacinhos, então eu vou contar 7 pedacinhos para cá e 5 para cá que restam. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Temos aqui 7 pedacinhos para cá e 5 pedacinhos para cá. Então, esse ponto P que eu desenhei, ele divide o segmento BC na razão 7/5. Muito fácil, né? Agora, onde que está um ponto P que divide esse segmento aqui na razão 0,001? Olha, é um número muito pequeno, né? Próximo de zero. Um ponto P que divide o segmento nessa razão aqui nem dá para fazer aqui no desenho. Na verdade, esse ponto P vai estar muito próximo aqui do ponto B. O P estaria aqui bem pertinho de B. Claro, porque esse pedaço aqui é muito menor do que esse, é 1000 vezes menor, né? Então, na verdade, você teria que dividir isso aqui em 1001 pedacinhos. Isso aqui é 1 para 1000. 1 para 1000. Então, você teria que dividir isso aqui em 1001 pedacinhos, pegar um pedacinho para cá e 1000 pedacinhos para cá. A mesma coisa se você pegar uma razão. Vou fazer nesse mesmo segmento aqui, tá? Vou fazer com que, se eu quisesse dividir o segmento BC por um ponto Q, então QB sobre QC, na razão, vamos colocar aqui 500. QB sobre QC é igual a 500, quer dizer que o QB é 500 vezes maior do que o QC. Onde que esse ponto Q estaria? Estaria bem aqui, ó, bem próximo do ponto C. Nem dá para fazer o desenho direito, né? Então vai ter o seguinte, razão próxima de zero, você vai ter um ponto bem próximo de B. Razão bem grande, você vai ter um ponto bem próximo de C. Razão igual a 1, ele está exatamente aqui no ponto médio. Então, para essa situação aqui, você tem razão menor do que 1, e para essa situação você tem razão maior do que 1. Agora, a gente pode ter também um ponto que divide um segmento externamente numa razão dada. O que a gente viu até agora era um ponto P interno ao segmento, mas você pode ter também um ponto externo ao segmento, externo para cá ou externo para cá, né? Então, onde que estaria um ponto Q, de tal forma que QB sobre QC é igual a uma determinada razão K. Esse ponto fica localizado na reta suporte do segmento BC.
Tá, então onde fica um ponto Q nessa reta de tal forma que QB sobre QC seja igual a K, mas eu quero QB sobre QC fazendo uma divisão externa. Interna eu já vi como é que é. Agora eu quero um ponto que divida externamente. Bom, onde fica esse ponto Q? Ele está ou para cá ou para cá. Vai depender do valor de K, né? Por exemplo, se a gente tiver o K menor do que 1, K menor que 1, vou botar aqui primeiro, caso A, com K menor do que 1. K menor que 1 quer dizer que esse numerador é menor do que esse denominador. Quer dizer, o Q está mais próximo de B do que de C. Sendo assim, o Q tem que estar aqui nessa região. Tem que estar à esquerda do B, né? Tá, então onde fica esse tal ponto Q? Bom, tudo bem. Você tem como descobrir isso. Se você souber o valor de K e se você souber quanto é que vale essa medida, vamos chamar essa medida aqui de A. Então, digamos que o segmento BC tenha valor A. BC vale A. Então a gente quer que aconteça isso aqui. QB sobre QC seja K. QB sobre QC vale K. Olha, então vamos fazer o seguinte. Vamos chamar o QC de X e o QB de K vezes X. Vamos fazer isso aqui, ó. O QC valendo X e o QB valendo K vezes X. Então, essa medida aqui, X, e essa medida, K vezes X. Então, isso daqui até aqui vale X. E isso daqui até aqui vale K vezes X. O KX é menor do que o X? É, porque a gente está considerando aqui K menor que 1, né? Tá, então o QB vale KX e o QC vale X. Agora, a diferença entre esses dois vale quanto? Vale A. O X menos o KX vai dar A. Então vai ficar assim. X menos KX vale A. Aqui eu posso botar X em evidência. X que multiplica 1 menos K vale A. Sendo assim, o X vale A sobre 1 menos K. 1 menos K, será que isso aqui vai dar negativo? Não, olha aqui, ó. K menor que 1, tá vendo? K menor que 1, 1 menos K vai ser positivo. Então, o segmento X vale isso. A sobre 1 menos K. E quanto é que vale o KX, que é o QB? Ó, o KX é K vezes isso, né? O KX é K vezes isso aqui. Ou seja, isso aqui vai ficar K sobre K mais 1. Não, que K mais 1, rapaz? É K sobre 1 menos K, K sobre 1 menos K, vezes A. É esse valor aqui multiplicado por K. Então, isso aqui é o seu QC e isso aqui é o seu QB. QB vale KX e o QC vale isso aqui, X. Olha só, digamos que a gente tem aqui um segmento BC com valor igual a 10 centímetros. E a gente quer achar um ponto Q que divide esse segmento externamente na razão, vamos colocar aqui a razão 1/3. 1/3, que é um número menor que 1. Quer dizer, o QB sobre QC tem que dar 1/3. QB sobre QC tem que dar 1/3. Então é claro que o ponto Q vai ficar para cá, ele tem que ficar mais perto do B do que do C, né? Então ele tem que estar para cá. Porque 1/3 é uma razão menor que 1, então o QB tem que ser menor do que o QC. Tá, então onde fica esse ponto Q? Olha, você pode achar esse ponto Q sem fazer muita conta. Eu mostrei uma forma na outra página que permite que você ache essa distância. Seria isso aqui, ó. O QB vale K vezes A sobre 1 menos K. QB vale K vezes A sobre 1 menos K. Então, se você substituir aqui o K por 1/3 e o A por 10 centímetros, você vai achar o valor de QB. Usando a forma que eu acabei de mostrar. Então, substituindo esses valores, vai ficar 1/3 vezes 10
sobre 1 menos 1/3. Aí tem que fazer essa conta aqui, né? Isso aqui vai ficar 10/3. Dividido por 1 menos 1/3 é 2/3. Agora vai simplificar aqui o 3, vai ficar 10 sobre 2, vai dar 5. Essa continha aqui vai dar 5. Então o QB vale 5. Ou então, se você quiser, não precisa usar fórmula nenhuma não. Você chega aqui e joga o que você quer descobrir. Você quer saber o quê? Quer saber QB? Tá, então chama ele de alguma coisa aqui. Vamos chamar de Z. O QB é esse pedacinho aqui que vale Z. Eu quero descobrir quem é Z. Então você tem isso sobre isso, é 1/3. Então você vai ficar com isso aqui é Z sobre Z mais 10. Z sobre Z mais 10 é igual a 1/3. Pronto, aí você resolve isso aqui, acha o Z. Isso aqui vai ficar o quê? 3Z é igual a Z mais 10. Vai ficar 2Z é igual a 10. Z igual a 5. Quer dizer, achamos 5 do mesmo jeito, né? Isso aqui vale 5. Tá, então temos aqui um ponto Q que divide esse segmento na razão 1/3. Tá certinho, olha aqui. Isso vale 5, e isso aqui vai dar 15. Vai ficar 5/15, 1/3. Então tá aqui. E olha que isso aqui eu falei que é razão menor que 1. Se você tiver uma razão maior do que 1, vamos colocar aqui um K maior que 1, tá? Por exemplo, aqui vou colocar um K igual a 5. K igual a 5. Dividir o segmento BC na razão 5. Como é que seria isso? Então, vamos pegar o mesmo segmento BC com valor 10. Essa medida é 10. E eu quero achar onde vai estar um ponto Q que divide o segmento BC na razão K igual a 5. Quer dizer, QB sobre QC tem que dar 5. Então esse pedaço é maior do que esse. Então o Q tem que estar realmente para cá, mais perto do C do que do B, né? Então a gente tem que descobrir quanto é que vale esse pedaço aqui. Vamos chamar esse pedaço aqui de W. Então vamos ficar com isso aqui. QB sobre QC tem que dar 5. Mas o QB vale W mais 10. W mais 10. E o QC vale W. Você quer que isso aqui dê 5? Então isso aqui vai ficar com W mais 10 é igual a 5W. Isso aqui vai ficar 10 é igual a 4W. O W vai dar, então, 10 sobre 4, que é 2,5. Então, W é igual a 2,5. Esse pedaço aqui é 2,5. E aqui é 10. Não parece, né? Tá fora de escala. Mas a gente tem aqui, ó, QB vale 12,5 sobre QC, que é 2,5. Esse número é 5 vezes maior do que esse, então tá certo. Então esse ponto Q divide o segmento BC externamente na razão 5. Então você já sabe o que é um ponto que divide um segmento numa razão dada internamente e externamente. Agora a gente pode ver o que é uma divisão harmônica.